Meu nome é Vinícius Kuhn, médico ortopedista, cirurgião de joelho e coordenador do único serviço cadastrado de prevenção de fraturas por osteoporose do Rio Grande do Sul. E sim, eu trato doentes invisíveis. Mas a verdade é que eu não fui treinado para isso. Não porque minha formação foi ruim ou incompleta, muito pelo contrário. Tive professores excelentes e me sinto honrado em dividir com eles o mesmo escudo da clínica hoje em dia. Eu não fui treinado porque ninguém é. Não importa a especialidade médica, o doente invisível é, na grande maioria das vezes, esquecido, negligenciado, invisível. Um dia, sem pretensão nenhuma, em uma sala de aula, assistindo à palestra de um brilhante convidado, o doente invisível me foi apresentado. Naquele momento, percebi que ele não só existia, como poderia ser identificado sistematicamente, ser buscado ativamente e tratado de forma eficiente. Tratá-lo me abriria a possibilidade de atuar em uma área exclusiva, que ninguém trabalhava, e poderia me tornar referência entre os colegas rapidamente, tratando uma doença extremamente prevalente. Confesso que naquele momento não contei para ninguém sobre a empolgação que tive em saber que existia um mundo novo, inexplorado. Queria esse espaço para mim. Mais tarde, eu saberia que não precisava ter me preocupado em não contar para ninguém, porque o único que viu o doente invisível fui eu. Ou melhor, eu achei que havia o conhecido de verdade, mas eu estava errado. E são grandes as chances de você estar em uma situação muito parecida à que eu estava naquele momento. Você acha que o conhece, mas não conhece de verdade. Para te mostrar isso, vou te contar a história do Seu Francisco. Ele se casou com Ingrid e teve 2 filhas e 2 netos. Seu Francisco trabalhou a vida toda como torneiro mecânico e tocou trompete aos finais de semana. Música foi sua paixão. Com uma saúde sempre de ferro, totalmente independente, dirigia, fazia caminhadas, plantava em sua horta todos os vegetais que consumia e preparava a salada do almoço todos os dias. Mesmo já estando aposentado, lidava e trabalhava em sua oficina doméstica. Mantinha também seu hobby com a música em casa. Certo dia, sua esposa, Ingrid, foi ao mercado fazer pequenas compras e seu Francisco ficou em casa, vendo TV. O telefone tocou. Seu Francisco levantou do sofá que estava sentado, desequilibrou e caiu. O telefone continuou a tocar, mas seu Francisco não conseguiu levantar. Seu quadril estava quebrado. Após isso, seu Francisco, que sempre foi forte e saudável, não conseguia mais caminhar. Em pouco tempo, já não reconhecia mais tão bem seus familiares e a memória foi ficando prejudicada. Não conseguia mais tomar banho sozinho e necessitava de auxílio para tudo. Não voltou mais para casa. Viveu mais 4 anos em uma clínica de cuidados de idosos, tendo algumas internações hospitalares durante esse período por complicações de saúde. Esse é o Seu Francisco e esse sou eu. Francisco é meu avô, mas poderia ser o seu, poderia ser seu pai, poderia ser você. Foi assim que o doente se tornou completamente visível para mim. Assim eu descobri que a doença do doente invisível é fratura por fragilidade. A doença do doente invisível é risco de fratura por fragilidade. E ela só aparece para quem tem verdadeiramente olhos para vê-la. Resumir essa doença, a palavra osteoporose nos deixa cegos e mantém o paciente invisível. Permite que uma doença tão grave, prevalente e cara seja negligenciada. Fraturas causam dor e deformidades, causam perda da independência e matam. Você pode pensar que todos enxergam isso, mas isso não é verdade. E eu te mostro por quê. O paciente é invisível
Quando governos não criam programas antifraturas por fragilidade. Quando planos de saúde sequer sabem que podem diminuir sistematicamente as fraturas e ainda economizar dinheiro. Quando clínicas de radiologia não se importam com o bom posicionamento do paciente durante uma densitometria, ou se o laudo está de acordo com as últimas recomendações. E o paciente é invisível quando nós, médicos, só consideramos o laudo da densitometria para decidirmos a conduta a tomar, sem interpretar e saber se o exame foi bem feito, e analisar o risco global individual de fraturas. Quando damos mais atenção para mudanças no resultado de exames de um ano para o outro, do que se o paciente tirou os tapetes de casa, instalou corrimões e se ele acende a luz para ir no banheiro à noite. Ou quando tratamos osteoporose com uma receita padrão para todos, sem discutir o planejamento de longo prazo com o paciente, explicando como e o porquê. Quando tratamos diabetes, doenças da tireoide, má absorção intestinal ou qualquer doença que sabidamente causa perda óssea, mas não investigamos ou orientamos a busca por atendimento da osteoporose. O mesmo valendo para tratamentos que obviamente causam perda óssea ou podem levar a alterações de consciência e equilíbrio. E o pior de tudo, o paciente é invisível quando quebra uma vez por um trauma de baixa energia, é tratado da fratura, passa meses em consultas de retorno até a resolução do caso e não é sequer avisado que deve investigar o porquê da fratura. Fatalmente, ele vai quebrar de novo e será cada vez mais grave. Isso é resumir a doença à palavra osteoporose. E essa é a realidade em que vivemos. A doença só aparece para quem tem verdadeiramente olhos para vê-la. E quem ver de verdade encontrará um mundo muito pouco explorado para se dedicar e muitos pacientes carentes de bom atendimento para atender. Foi o que eu fiz. E hoje sou referência de, no mínimo, 24 ortopedistas da clínica onde trabalho, atendo todos os casos de prevenção secundária de fraturas, além dos pacientes que nunca tiveram fraturas e conseguem chegar antes do pior, para a prevenção. Coordeno o único serviço de prevenção secundária cadastrado no Rio Grande do Sul, até o momento, avaliado como padrão ouro de qualidade pela Fundação Internacional de Osteoporose. E sou referência, pois adquiri o respeito dos meus colegas e dos pacientes, que percebem o conhecimento, a dedicação e competência ao atuar nessa área. Enxergar o doente invisível é um caminho para se diferenciar e fazer o que quase ninguém faz bem. Estatísticas não faltam. 1 a cada 3 mulheres e 1 a cada 5 homens terão uma fratura por osteoporose após os 50 anos. Osteoporose é mais comum que câncer de mama, ovário e útero somados. A população está envelhecendo, o que tornará a incidência de fraturas e a gravidade do problema cada vez maiores. O que também cresce exponencialmente é o número de médicos no Brasil. A concorrência entre as diversas especialidades é cada vez maior e empilhar certificados no currículo não garante poder trabalhar onde, como e com o que se deseja. Diante de tudo isso, eu pergunto a você: quantos médicos referência em osteoporose você conhece? No país, no estado, na sua cidade, no seu ambiente de trabalho. Quantos médicos você conhece que dominam o tratamento da doença, conhecem as entrelinhas, as complicações, que sabem manejar situações que fogem do conhecimento básico e superficial? Eles existem, claro, mas são poucos. Essa se torna uma oportunidade de você se diferenciar da grande maioria, tratando apenas mais uma doença, com excelência. Você pode continuar fazendo tudo o que você já faz e agregar muito valor ao seu trabalho e à vida de quem passa por você. Independente do que esteja pensando agora, você já o vê. O doente invisível já existe para você. A partir de agora, como médico,
você só tem duas condutas a tomar diante desse doente. 1. Você o investiga e o trata. 2. Você o orienta que deve investigar a osteoporose e encaminha a um colega que se dedique a isso. Não existe outra opção. Você não consegue mais desver o que viu. É a sua consciência. Se a sua intenção for encaminhar seus pacientes, ótimo. Encontre um profissional que se dedique a estudar e tratar a doença e o encaminhe a ele. Talvez não seja tão fácil de encontrar. Você pode até enviar esse vídeo para quem você acha que gostará de tratar. Agora, se você decidiu que quer dominar o manejo da doença e tratar essas pessoas, você descobrirá uma fila enorme de pacientes carentes de bom atendimento e oferecerá um tipo de tratamento quase exclusivo hoje no país. Tratar a osteoporose é bom para todos, para o paciente, para você, para clínicas, hospitais e planos de saúde. Todos se beneficiam. Você pode estar se perguntando, mas como faço para fazer isso também? Quais as possibilidades que tenho trabalhando nisso? Preciso ter um serviço específico ou posso atuar somente no consultório? Como os pacientes chegarão até mim se eles nem sabem que têm a doença? Por que isso é bom para instituições de planos de saúde? E de que forma eu posso atuar nisso? No próximo vídeo dessa série, responderemos essas perguntas. Mostraremos exemplo real de como se tornar referência em osteoporose e como você também poderá fazer isso. Você verá que essa é uma oportunidade do momento atual que vivemos e não durará para sempre. Não sabemos até quando será assim. Você aprenderá também, no próximo vídeo, como aumentar os pacientes que atende por osteoporose com apenas uma frase e sem gastar R$1. Fique à vontade para deixar o seu comentário abaixo sobre o que achou desse primeiro vídeo da série. O que você pensa sobre isso? Você já viu o doente invisível? Esperamos você no próximo vídeo.